E ele sempre falava o seguinte: olha, o carro é seu, você coloca a música que você quiser. Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativo Uber 99 aqui em Santa Catarina. E hoje eu queria comentar algo muito especial. Hoje eu estou fazendo, eu e minha família, 3 anos aqui em Blumenau. Fazem 3 anos, galera, que eu cheguei aqui com a minha família dia 12 de janeiro, era 2 da manhã, né? Eu já contei essa história quando eu fiz 2 anos de Blumenau. E eu vou deixar aqui no card para você, se você quiser assistir. Lá eu conto como foi o primeiro dia, como foi a primeira impressão. E tá bem legal, assiste lá depois. Mas hoje eu queria falar de outras coisas. O que aconteceu? O que mudou nesses 3 anos? Qual foi a minha visão que eu tinha antes, que agora, qual é a que eu tenho hoje? Então eu queria comentar com vocês isso. E uma das coisas que mais me impressionaram foi a educação do blumenauense, né? Para quem não sabe, eu cheguei, a época estava 2 meses antes da pandemia e a cidade estava nesse clima que está agora, verãozão, muito quente. E geralmente nos 3 primeiros meses do ano a cidade fica bem vazia, assim, fica só mesmo os moradores mais antigos, pessoas que já moram aqui, que são nativos mesmo. Então, como eu cheguei nesses primeiros meses do ano, eu tive muito contato com o blumenauense mesmo, o nativo, né, blumenauense nativo. E eu pude perceber a educação dessas pessoas e o respeito que eles tinham, que eles têm, né? Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso, né? Eles são muito educados. Apesar de serem muito fechados, de serem muito reservados, eles são muito educados. A segunda coisa, cara, que me chamou muita atenção foi o respeito com o bem alheio, com as coisas dos outros. Por exemplo, eu sou motorista de aplicativo, né? E quando chamavam um blumenauense, o cara, antes de entrar no meu carro, ele sempre me pedia licença. Sempre, cara. É um negócio assim que eu ficava: como assim, velho? Eu tô te prestando um serviço, tu tá me pagando, não tem que pedir licença. Tem que, bom dia e tal. Mas era sempre assim: dá licença, boa noite, essas coisas, sabe? E no começo eu evitava de falar por conta de outro vídeo que eu já falei aqui também. Vou deixar aqui no card para você assistir. Eu vim armado, né? Eu vim pensando que eu ia ser maltratado, que eu ia ser discriminado, e na verdade não rolou isso. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi isso, o zelo que eles têm pelo que é dos outros, sabe? Eles não entravam no carro com pé sujo de lama, essas coisas. Cara, eles evitavam ao máximo danificar de alguma forma o meu carro. E uma das coisas que me chamava muita atenção também, por exemplo, eu sempre coloquei música para os passageiros. Quando eu cheguei aqui, eu perdi esse hábito, porque eu sempre perguntava, né? Você gostaria de ouvir uma música? Que tipo de música você queria ouvir e tal? E ele sempre falava o seguinte: olha, o carro é seu, você coloca a música que você quiser. Então, cara, eu parei de perguntar isso para os passageiros. Diferente do povo do Amapá, por exemplo, que quando eu perguntava, né, se queriam ouvir música, alguns faziam questão de escolher o estilo musical que mais fosse incomodar, tipo funk. Teve um caso que eu peguei 2 adolescentes, né, um casal de adolescentes, e cara, eles fizeram questão de pedir para eu colocar aquelas músicas que faz muita apologia ao crime, sabe? Eu fiquei muito desconfortável com o pedido deles, e eles acharam o máximo que eu tive que colocar a música porque eles pediram, e eu era motorista de aplicativo, eu tinha que fazer tudo que eles quisessem porque eles estavam pagando. Diferente daqui, né? Os jovens daqui é sempre assim: licença, se você quiser ouvir a música que você quiser, o carro é seu.
E muito diferente lá do Amapá. Era todo mundo assim? Claro que não, mas aqui a maioria das pessoas, elas sempre falavam isso, né? O carro é seu, você escuta a música que você quiser. Outra coisa que eu percebi é que o blumenauense, ele não gosta de incomodar. O blumenauense, ele não gosta de te incomodar. Um exemplo é que eu pegava os passageiros e, por acaso, sempre tem alguém que marca no local errado para desembarque ou para embarque. E quando eles marcavam errado o local, normalmente eles cancelavam a viagem. E quando o local de embarque estava errado, eles faziam questão de descer, cara. Eu ficava muito incomodado com isso, porque eu imaginava que era preconceito, porque eles não queriam que eu soubesse onde eles moravam. Olha que viagem, olha a viagem. Então eu imaginava que eles não queriam que eu soubesse onde eles moravam. Só que na verdade é que eles não queriam incomodar. Eles desciam, eu marquei errado, tá marcado aqui, então eu vou descer aqui. Muito obrigado, fechava a porta. Troco. Cara, nunca me incomodei com troco com blumenauense. O blumenauense, ele sempre tenta trazer o valor correto da viagem, ele sempre tenta fazer o possível para você não ter nenhum problema. Se ele for pagar no Pix, por exemplo, eu tenho o hábito de sempre perguntar: olha, aqui está dizendo que é em dinheiro, você tem trocado? Se ele tiver trocado, ele diz: não, eu tenho trocado. Mas, ou então ele fala: eu não tenho, mas eu posso pagar no Pix? Cara, tudo bem, pode pagar no Pix. Ele faz questão de, na mesma hora, te perguntar qual é a chave do teu Pix para ele transferir o teu dinheiro, sabe? Sem questionar nada. Diferente de outras pessoas de fora do estado, de fora daqui do Vale, né? E eu tive um exemplo também de outro casal, que por acaso era paraense, tá? Não tô sendo preconceituoso com ninguém, eu tô relatando apenas a diferença de um e o outro. Por exemplo, como eu falei, talvez eles tenham vindo armados igual eu vim, né? E acham que, às vezes, perguntar se é no Pix ou se tem trocado ou é no Pix, às vezes acho que é uma discriminação. E aconteceu isso comigo. Dois dias atrás eu peguei um casal no Norte Shopping, e era um casal de paraense. E aí eu perguntei: vocês têm troco? Eles disseram que não, disseram que ia ser pago no Pix. Aí eu falei: vocês têm algum problema de fazer o Pix agora? Pronto, acabou o mundo, sabe? Questionaram: por que tu tá pedindo Pix agora, não sei o que, blá blá blá, tu acha que a gente não vai pagar? Tipo, nada a ver. E o blumenauense, ele faz questão, cara. Se ele vai pagar no Pix, opa, qual é o seu Pix? Eu já vou passar aqui direto, blá 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 blá, se der alguma diferença a gente faz outro Pix, mas me dá logo aí para eu passar, para não chegar lá, não ter problema. Você tá entendendo? Então, assim, é desse tipo de coisa que eu falo, que eles não gostam de incomodar. Barulho. Blumenauense não faz barulho. Blumenauense, eu acho que eles falam em línguas, eu acho que em libras dentro da casa deles, porque os meus vizinhos, eu não escuto as vozes deles. Eu não sei o que eles escutam, o que eles conversam, sabe? Eles são muito quietos, muito silenciosos. E isso aí é maravilhoso, tá? Mas isso aí foram as coisas boas, tá? Isso aí eu tô falando das coisas boas. 3 anos de Blumenau já é tempo suficiente para você perceber também que não é tudo flores, que não são tudo flores. E infelizmente eu pude perceber o lado ruim dos blumenauenses, que são péssimos, pessoas, né, algumas pessoas péssimas. Eu quero só fazer um adendo, porque você sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins em qualquer sociedade. Só que, infelizmente, gente, o que vai sobressair de qualquer lugar que você for vai ser a parte negativa. Por exemplo, como eu sempre falo, você fica deslumbrado com a limpeza, com o zelo, com a educação, com essa parte de não querer incomodar, mas isso aí é a parte boa. Mas infelizmente
essas outras partes que eu vou te falar agora, elas não dependem dessas, tá entendendo? E infelizmente eu pude também observar esse lado ruim do blumenauense. Quando eu cheguei, muitos blumenauenses perguntavam se eu tinha sido discriminado, se eu tinha sido maltratado de alguma forma, e eu sempre disse que não fui, de fato não fui, apenas uma vez que eu fui discriminado, mas vou deixar aqui no card também para você ver, se você quiser ver depois. E foi o seguinte, eles sempre falavam que o blumenauense é invejoso, que o blumenauense ele passa a perna, que o blumenauense gosta de enrolar os outros. E claro que isso é a minoria, tá, gente? Eu não estou generalizando, mas com o tempo eu pude perceber isso, e realmente tem alguns blumenauenses que têm esse perfil de enrolar os outros, de passar a perna, de querer se dar bem. Isso não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com zelo, não tem nada a ver com essas coisas que eu falei no começo, mas que eu não percebia nos primeiros anos, né? Nos 2 primeiros anos eu não percebi isso, porque eu estava deslumbrado com a cidade, com a cultura diferente, e eu pude perceber isso nesses 3 anos, que realmente o que eles falavam lá atrás existe, tá? Existe. Tem blumenauense que realmente ele é enrolão, ele é invejoso e que ele passa a perna. Uma coisa, eu queria até deixar um alerta para você. Nunca abra sua vida totalmente para pessoas que talvez tenham esse perfil, tá? Tenta não contar os teus segredos, os teus detalhes ali da tua vida que possa te comprometer no teu trabalho ou na tua empresa, né? na tua vida pessoal. Evita de contar essas coisas para logo quando você conhecer as pessoas. Não chegue como eu, inocente, que acreditar que todo mundo tinha a mesma índole aqui e de que todo mundo ia te tratar super bem, que ninguém ia querer te passar a perna, ninguém ia te enrolar. E eu pude ver isso com exemplos práticos. Ontem mesmo eu tive um exemplo bem prático dessa situação do blumenauense. O meu carro, eu tenho outro carro, e ele descarregou a bateria. E eu, na rua de casa, dobrando, a primeira rua que dobra à esquerda, ela é uma ladeira. Então, eu fui querer pegar o carro no tranco. E por acaso, eu parei na frente da casa de um senhor blumenauense, muito antigo já, praticamente um dos primeiros moradores ali da região que eu moro. E eu pude constatar isso. Ele muito educado, foi lá me atender. Tipo, eu não chamei ele, eu e minha esposa. Por acaso o carro parou na frente da casa dele e não tinha mais pra onde ir, não tinha mais ladeira. E eu parei lá e ele percebeu que o carro estava com problema. E aí ele veio, perguntou se eu queria alguma ajuda. E eu falei, olha, a bateria do carro descarregou e eu vou ter que fazer uma chupeta, né? Eu vou ter que pegar outro carro para fazer uma chupeta. Aí ele falou, não, peraí que eu tenho um amigo mecânico. E aí ele ligou pro amigo mecânico, só que o cara tava demorando. Então eu falei, não, eu vou ligar pro pessoal ali da mecânica que eu uso, que eu faço a manutenção lá. E aí eles vêm aqui resolver esse problema. Aí ele falou, onde é que é? Aí eu falei, né? Eu falei qual era a oficina e tudo. Cara, na hora que eu falei, ele detonou os caras. Sabe? Detonou mesmo, detonou. Disse, olha, eles não prestam lá, eles trocam a peça do teu carro, eles são enrolados, eles... Sabe? Coisa que não é real, entendeu? Então, eu pude constatar isso na prática várias vezes, não foi só com esse senhor. Mas o cara é muito educado, a casa dele linda, muito zeloso, tudo. Mas ele tentou colocar para trás os concorrentes dele, entendeu? E são pessoas que eu deposito muita confiança. Os caras mexeram no meu carro várias vezes, já levei em várias outras oficinas, os caras davam um diagnóstico totalmente diferente, chegava lá na oficina que eu faço sempre a manutenção, e os caras resolviam o problema muito mais barato, muito mais rápido. E eu tenho confiança, eu conheço os caras, sabe? Eu sei os profissionais que eles são. E o cara detonou. Então é mais ou menos isso.
eles tentam passar a perna no cara que está próximo. Então você tem que ter cuidado com isso. Infelizmente, tá? Não são todos, mas infelizmente eu pude constatar que realmente alguns têm esse lado ruim. E nesses 3 anos foi isso que eu pude perceber aqui do povo. E eu tenho certeza que você vai perceber se você passar todo esse tempo aqui. E eu queria te agradecer para você que veio até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, aciona o sininho de notificações aí, deixa um comentário, fala o que você achou da minha experiência. E se você teve uma experiência diferente, talvez você é blumenauense ou discorda ou não concorda, ou discorda, sei lá. Deixa o teu comentário aí, faz a tua crítica, fala o que você quiser e eu vou responder também da mesma forma que você fizer. Então, muito obrigado, valeu!